Olá pessoal, seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Lidiane, sou professora, pedagoga e psicopedagoga. Estou aqui constantemente postando alguns vídeos relacionados à área da educação, especificamente sobre a forma como as crianças aprendem e se desenvolvem. Tenho estudado as diretrizes curriculares nacionais, de forma especial as diretrizes para a educação infantil, e vou falar um pouco hoje sobre as formas de expressões das crianças, de acordo com esse documento, tá? Então, as crianças, elas se expressam de diversas formas. Entre as formas, podemos citar, elas se desenvolvem pelos gestos, se expressam pelos gestos, se expressam pela forma verbal, pela forma plástica, pela forma dramática, pela forma musical. Então, nós temos aqui alguns itens, né, que podem ser relevante, né, para ajudar as crianças a se desenvolver em cada uma dessas áreas. Então, primeiramente, eu vou falar para vocês sobre a expressão gestual e verbal. A expressão gestual é quando a criança ela se expressa através de gestos, através de olhares e até mesmo de palavras, né? Quando ela nasce, um tempo depois, ela começa a ter os gestos. Os gestos também é uma forma da criança indicar que ela está expressando alguma coisa. Depois, os olhares também é muito importante, a troca de olhares com a pessoa com quem ela está, quem está cuidando dela, o olhar também diz muita coisa. E, consequentemente, né, nós temos aí a linguagem. Por volta um tempo depois ela começa os balbúcios, né? E por volta de 2 anos, né, ela começa a ter a sua linguagem propriamente dita. Então, a comunicação é uma forma da criança se desenvolver e ela adquire essa comunicação através das interações e as brincadeiras. Então, é muito importante desde o princípio, desde que a criança nasce, o olhar, o sorriso, o gesto, porque a criança ela aprende por imitação, tá? Então, todas as imitações são referências, né, do que ela já viveu, do que ela já aprendeu, e ela vai interiorizar e vai expressar isso de alguma forma através da imitação. Proporcionar às crianças danças, desenhos, recontos de histórias, parlendas, cantigas de rodas, tudo isso vai fazer com que ela se desenvolva adequadamente na área da linguagem. Então, fica aí a dica para todos os pais, mães, professores, que é muito importante proporcionar desde bebezinho experiências com as crianças de reconto, de parlendas, cantigas, cantar musiquinha. Então, isso tudo vai aumentar o repertório da criança e ela vai se desenvolver de forma mais rápida, tá bom? Outra questão muito importante é a expressão dramática. A expressão dramática é a partir do momento em que a criança ela começa a imitar. Então, ela observa tudo que está ao redor na sua vida e, através disso, depois dessa observação, ela começa a interiorizar esse conhecimento, essa prática vivida e, logo em seguida, ela começa a assumir esses papéis que ela presenciou. Então, por exemplo, quando ela brinca de motorista, é porque ela vivenciou algum momento o pai sendo motorista, ou alguma outra pessoa, não necessariamente o pai. Ou ela brinca de boneca, é porque ela observou algum momento alguma pessoa brincando de boneca, brincando, né, ou cuidando de um bebê. E aí ela vai refletir esse conhecimento dela através da imitação. Isso é o faz de conta. Então, a partir do momento que a criança começa a ter esse faz de conta, ela é uma forma também dela expressar aquilo que ela aprendeu, aquilo que ela conheceu e o que ela já adquiriu de conhecimento. Então, ela compreende, né, a função de cada pessoa na sociedade, de cada indivíduo, a importância de cada um deles, e ela exterioriza isso também nas suas brincadeiras. Por isso que eu disse e sempre vou repetir, a brincadeira é essencial nesse período da vida da criança, porque ela aprende pela brincadeira. E ela exterioriza também o seu conhecimento através das interações e das brincadeiras proporcionadas a elas, né? Outra questão muito importante de formas de expressão é a expressão plástica. A expressão plástica é tudo relacionado à arte. Então, é muito importante a criança
ter desde pequena também o envolvimento, ela ter ser proporcionado a ela a interação com tintas. Então, deixar a criança brincar com tinta, pintar o corpo, pintar a mão, pintar o pezinho, e isso com o tempo vai aumentando o seu repertório cultural. Então, ela aprende brincar com tinta, logo ela vai brincar com lápis, giz de cera, canetinha e diversas outras formas de expressar essa arte, tá? Então, com isso, a gente pode com o tempo também ir oferecendo, ela vai ter já interiorizado as cores, né, no seu repertório cultural, e a gente pode ofertar outros tipos de vivências, né? A paleta de cores é muito importante, ela já ter essa noção de cor desde pequena, e aí ela vai aprendendo a misturar, a usar essas diferentes cores. É importante também a gente proporcionar também outras formas, não só a tinta, mas também argila, ajudar a ensinar a pintar, a utilizar colagem. Quando a gente faz esse tipo de brincadeira com cola, com tesoura, recorte e colagem, a gente já está trabalhando também a coordenação motora, que é importantíssima a criança já aprender, né, a desenvolver desde nova, lá na creche, na educação infantil, na pré-escola, tá? Então, é muito importante a gente oferecer isso para ela também. E não só, como eu disse, começar pintando o corpo, mas depois é importante que a gente vá proporcionando também outros tipos de material. Então, ela pode pintar num azulejo, ela pode pintar na parede, ela pode pintar numa folha de sulfite, ela pode também usar lixas, diferentes objetos para fazer essa pintura. Aí a gente já parte também para recursos naturais, pegar folha seca, flores, utilizar isso também para na sua expressão artística, ou fazer tinta. Tudo isso, gente, contribui para que a criança possa desenvolver a sua expressão artística. Então, é importantíssimo que a gente proporcione isso nessa etapa da educação, desde o seu nascimento, né, nos primeiros anos de vida, no período em que ela já começa a estar na escola, até a sua pré-adolescência, adolescência. Isso daí vai influenciar positivamente no seu desenvolvimento. Por fim, eu trouxe aqui para vocês, né, as diretrizes curriculares nacionais. Ela traz que a criança se desenvolve e se expressa também através da música. A música, ela é essencial para a formação do estudante, do ser humano, do aluno. Ela ajuda a desenvolver o raciocínio lógico, ela traz um envolvimento emocional e, além de tudo, é um instrumento de interação entre uma criança e outra, uma criança e um adulto, seja de outra criança de idade, da mesma idade ou de idade diferente. Tudo isso são experiências que proporcionam o desenvolvimento para a criança, tá? Então, a música, além disso, ela traz também o desenvolvimento da linguagem. Lembra que eu comentei da expressão verbal, que a criança ela precisa ter acesso a todo tipo de leitura, escrita, desde pequena, seja parlenda, cantiga, porque são esses textos pequenos desde criança, né, desde pequenininho, que vai fazer com que ela tenha essa vivência e tenha mais facilidade com o passar do tempo. Então, a música, quando ela já tiver uma certa idade, letras de música, cantar ritmos diferentes, melodias diferentes, com alturas diferentes, isso também vai proporcionar o seu maior desenvolvimento. Então, a criança ela vai se expressar da melhor forma também com esses materiais, utilizando a música e os ritmos, as melodias das diferentes formas. Então, fica aí a dica, o que eu tinha para passar para vocês hoje era isso. Não esqueça que as crianças, elas se expressam de diferentes formas. Então, nós temos aí a forma gestual e verbal, que desde o seu nascimento ela já começa a se expressar através do choro, através do momento em que ela fica ranhetando, né? Fica resmungando, assim como eu falo aqui na minha região.
o olhar, o balbúcio, o sorriso, tudo são formas de expressões das crianças. A expressão dramática, com o passar do tempo, ela começa a brincar de faz de conta. Esse momento é importantíssimo e a gente tem que enriquecer, ajudar a enriquecer esse momento da criança, porque é um momento que ela se desenvolve muito e fortemente, tá? A expressão plástica, nunca deixar de ofertar experiências artísticas para essa criança, e as expressões musicais, porque a criança, ela ouve uma música, a gente já vê, toda criancinha é do instinto, né? Elas gostam de expressar através da música também, então ela dança, ela expressa ela tem alguma expressão corporal com a música, então isso faz com que ela se desenvolva também, tá bom? Então, fica aí a dica de hoje, de acordo com as diretrizes nacionais para a educação infantil, e também não deixem de utilizar professores e pais de crianças já no ensino fundamental 1, é muito importante, porque a criança, quando ela sai da educação infantil, ela continua o seu desenvolvimento. Então, é importante também a gente ofertar experiências diversificadas, porque são através dessas experiências que as crianças aprendem mais facilmente. Tudo que é do seu interesse, tudo que é diferente, depende da criança, né? Mas a maioria, elas têm um envolvimento muito grande com com essas diferentes formas de expressão. Então, se vocês gostaram, é isso que eu tinha para deixar. Não deixe de deixar aí o seu like, né? E se inscreva no canal. E espero que possa ter contribuído de alguma forma para o crescimento pessoal de vocês, para os pais, mães que têm seus filhos nessa idade e também para os professores. Espero que possa contribuir de alguma forma. Então, pessoal, um abraço e até o nosso próximo vídeo.